Olá, muito boa noite. Última semana de campanha eleitoral e nesta semana decisiva, a TVSC, em parceria com a Web TVSC, segue ajudando você a formar opinião e votar consciente. Começa agora mais uma rodada de Sabatina São Caetano com candidatos a prefeito e seus vices. Antes de anunciarmos nossos convidados deste primeiro bloco, vamos às regras. De meia hora, sem intervalos. Nos primeiros 20 minutos, um candidato a prefeito e seu vice respondem perguntas de interesse local, regional ou que levem em conta episódios da campanha ou do processo eleitoral. Os minutos são contados a partir da primeira pergunta feita pelo entrevistador. Essa primeira pergunta foi pré-definida e será sempre a mesma, somente para os candidatos a prefeito. Compete ao entrevistador o controle para que o tempo de cada bloco da sabatina seja respeitado. Perguntas podem ser direcionadas somente ao candidato a prefeito, somente ao vice ou para que ambos respondam. Nada impede que os candidatos façam interferências, comentários ou complementem as respostas um do outro. O número de perguntas vai depender do tempo utilizado pelos mesmos nas respostas. Durante os 10 minutos finais de cada bloco, jornalistas da TVSC e da Web TVSC questionam os convidados. Eles devem escolher ou o candidato a prefeito ou o vice antes do questionamento. A partir daí, são 30 segundos para cada pergunta e 2 minutos para cada resposta. Após essa rodada, apenas o candidato a prefeito terá 2 minutos para responder a pergunta final, também pré-definida e de conhecimento de todos os candidatos e suas assessorias. Após um intervalo, começa a segunda meia hora de sabatina com outro candidato a prefeito da cidade e seu vice. O formato é o mesmo. Ficam vetadas citações desrespeitosas ou caluniosas. Em caso de ofensa de caráter pessoal, a emissora se reserva o direito de cortar o áudio dos candidatos. Hoje sabatinaremos a candidata a prefeita pelo PRTB, Lúcia Dalmas. Nascida em São Caetano do Sul, Lúcia se formou em pedagogia, enveredando para a área da educação, a mesma de seus pais. Entre 2006 e 2009, atuou como diretora de educação infantil na Prefeitura Municipal. Sua primeira participação numa campanha eleitoral se deu em 2012, quando foi eleita vice-prefeita de Paulo Pinheiro para a gestão 2013-2016. É casada com o empresário Marco Dalmas e mãe de 2 filhos. O vice é André Stabile, do mesmo partido de Lúcia, o PRTB. André Stabile é formado em Direito, também tem seu nome ligado à área educacional. Atuou como diretor do CECAP, o Centro de Capacitação dos Profissionais da Educação, e foi secretário de Educação de São Caetano entre os anos de 2013 e 2014. Nascido na cidade, é pós-graduado em Gestão e Avaliação de Políticas Públicas pela FGV Rio e funcionário concursado do Poder Judiciário do Estado de São Paulo há 22 anos. Bem-vindo, Stabile. Obrigado, Gustavo. Queria agradecer a todos a oportunidade de estarmos aqui na TVSC e que possamos ter um bom diálogo aí para tratar das políticas públicas necessárias para a cidade. Lúcia, bem-vinda também. A partir de agora, sua saudação respondendo a seguinte pergunta. Tempo 20 minutos na tela, por favor. O pessoal vai colocar aqui o cronômetro. 20 minutos, tempo corre, pergunta na tela. Lúcia Dalmas, qual o principal desafio do futuro prefeito de São Caetano do Sul, no seu caso, futura prefeita? Bom, primeiro só quero agradecer, Gustavo, a oportunidade de poder participar dessa sabatina, né, e passar um pouco mais para a população. Bom, nosso principal desafio aqui em São Caetano é a corrupção. Então a gente precisa extinguir a corrupção aqui em São Caetano. De que maneira? A gente fala aí que o choque da gestão vai ter que ser auditoria nos contratos públicos, né? E também na folha de pagamento dos funcionários, tendo em vista que
Recentemente nós tivemos escândalos tanto dos remédios superfaturados, assim como dos aluguéis dos carros, né, que presta serviço também para a GCM e demais setores da administração, e também em relação aos fantasmas que foram anunciados nas grandes mídias, né? Então isso tem que ser um choque de imediato na gestão. E é uma coisa até que a gente não tem visto nos demais candidatos, nem a prefeito, nem a vereador, que compactuam com isso, né? E dizer que querem extinguir a corrupção. Então é o principal desafio e de imediato tem que ser isso. Lúcia, você tem falado muito em nova política e num governo aberto. E o PRTB, ele está apenas com o PMN nessa campanha. Minha pergunta é a seguinte, até que ponto isso que vocês propõem, na verdade, é uma utopia na política? Por que eu pergunto isso? Se eleita, você acredita que conseguirá governar sem costurar acordos com outros partidos, inclusive os partidos maiores, mais tradicionais? Você conseguirá governar sem alianças? Eu acredito que sim, sabe? Porque isso que é o diferencial, é um governo aberto, né? Então, primeiro que nosso plano de governo, ele foi feito com a população. Nós fizemos uma plataforma, eu não sei se você chegou a ver, nós iniciamos ela em abril e encerramos em agosto. Ela ficou por 4 meses nas redes sociais, né? Na internet. Isso. Então, a população pôde opinar sobre o nosso plano de governo. E por que eu falo que vai dar certo? Porque foi a população que escolheu o que está ali, a grande maioria. E os demais, no caso, uma Câmara Municipal, que eu acho que a sua pergunta seria isso. Tem a ver com a Câmara também, exatamente. Obviamente. Por ser um governo aberto, você vai estar tudo na internet. Você não vai ter nada para esconder. Então, no caso, um vereador, vamos supor que você faça uma inscrição de uma criança na Secretaria de Educação. Automaticamente, fez a inscrição, já vai sair ao lado uma listagem, né? Se você for o 20º, por exemplo, seu filho for o 20º, está ali na internet, os pais vão consultar, né? E se tiver problema, joga com o promotor. Eu quero ver o vereador, né, que vai querer interceder, burlar, né, isso. A mesma outra situação também seria no caso dos exames. Vamos supor que você sai do consultório, já marca um exame, uma consulta. Está ali, a pessoa está vendo o agendamento. Então não tem a função do vereador de fazer esse assistencialismo. E no caso, claro, a gente está falando da Câmara, da questão de ter ou não maioria de vereadores na Câmara. Mas no caso de secretarias, você estaria aberta a conversar com outros partidos, caso eleita? Olha, eu acho que assim, nós estamos disputando uma campanha eleitoral. Acabou a campanha, eu acho que a gente tem que aproveitar as pessoas boas que trabalham no município, né? Então não é porque ele apoiou um outro candidato que eu vou deixar ele de lado, como é feito na velha política. Eu acho que você tem que aproveitar, né? Inclusive, assim, nós temos funcionários aí de carreira que estão há anos na administração e acabam não sendo aproveitados justamente porque trabalhou no governo do antigo prefeito, do atual prefeito. Então, eu acho que isso é um erro. Acabou, quem tem que ser beneficiado é a população e não o gestor, né? Então, é bom um secretário excelente nesse governo, por que não aproveitá-lo? Então, em resumo, você me diria que, havendo transparência, não importam os partidos que compõem, seria isso? De forma alguma, não importa. E há um projeto de rever contratos? Sim, com certeza. Que a gente fala que é auditoria nos contratos, né? Para isso, nós estivemos em Brasília, né, André? Eu fui conhecer a Controladoria Geral da União na época, e isso nos deu, assim, alguns subsídios. Algumas pessoas se propuseram a vir nos ajudar para formar uma Controladoria Geral do município, né? Então, essa Controladoria estaria revendo esses contratos, auditores, tudo que for preciso. O Tribunal de Contas, não sou eu e o André que vamos ver os contratos. Não, são órgãos de fiscalização mesmo. Né? André, como eu já disse aí quando apresentei o teu currículo, seu nome também está fortemente ligado à área da educação. Você, eu tenho um dado aqui, é membro permanente do movimento pela Base Nacional Comum Curricular da Educação Brasileira. Em São Caetano, nós temos a informação que foi implantado o currículo escolar unificado. Que outros avanços poderiam ser alcançados para professores e alunos, você diria? A primeira proposta mais urgente, que inclusive nós colocamos em 2013, é da necessidade absoluta de um plano de carreiras, né, de cargos e salários para os profissionais da educação, porque senão você não consegue atrair os melhores profissionais para atuar no magistério. Infelizmente, houve um desvio aí de rumo
durante o governo e este plano não foi implementado. É a principal prioridade, porque a partir dele você consegue colocar os professores com dedicação exclusiva. O município de São Caetano tem orçamento para ter a carreira de profissionais do magistério mais alta do país. Vai ter que fazer um ajuste no currículo municipal em relação à base nacional comum, especialmente da educação infantil e do ensino fundamental. E a gente vê também a necessidade de alterar esses contratos da área de educação, porque tem muita área de sombra. Infelizmente, os recursos não chegam na sala de aula, não chegam lá na ponta, também nos insumos de merenda e também na própria internet, que é uma ferramenta, um insumo bastante necessário para que os alunos acessem o conhecimento. Então, tem uma série de propostas no nosso plano de governo, nós elaboramos juntos, eu e a Lúcia, mediante a consulta da população, na plataforma de Ideias para a Cidade. A gente tem mais aqui de 70 propostas para a educação. E a gente tem uma meta, que é criar o primeiro sistema de educação pública no país de alto desempenho. É possível fazer isso, Gustavo, com o apoio de vários parceiros nacionais e internacionais. Nós acreditamos e sentimos que as crianças merecem e que as famílias de São Caetano merecem. Só que a gestão da educação precisa ser bem mais profissional, bem mais avançada no sentido de garantir o direito de aprender das crianças. São dois educadores. A educação é a principal bandeira do governo de vocês? Junto com o governo aberto, a gente entende que sim, porque para você conseguir fazer uma educação pública de alto desempenho, vai ter que retroceder um pouquinho, vai ter que fazer auditoria na folha, tem que fazer auditoria dos contratos, tem que fazer auditoria da dívida pública também, porque em 2012 parece que houve uma explosão muito grande nessa questão orçamentária. Então, muitas vezes não se consegue realizar o projeto de uma cidade educativa porque os recursos estão sendo canalizados para outras funções, né? Então, a gente compreendeu isso e por isso mesmo que nós ingressamos nesse projeto de parceria. E o currículo unificado que eu mencionei aqui, que a gente tem informação que já foi implementado, ele facilita para que as escolas tenham o mesmo diálogo, digamos, o mesmo método, para que uma não esteja mais avançada que a outra. Seria basicamente isso? Sim. É isso mesmo. Até para que não haja essa distorção, né? Que sai de uma escola, uma criança vai para outra e está ou está mais atrasado ou está mais avançado. Exato, E isso foi implantado, né, enquanto você esteve dentro da Secretaria, né, de Educação. Isso, exatamente, porque não tinha. Então foi... Lúcia, você defende a volta da Escola de Formação de Soldados da Polícia Militar aqui para São Caetano. Essa também é a proposta, eu já pude acompanhar, de outro candidato a prefeito, Gilberto Costa. Mas a minha pergunta é, em que essa volta aí dessa Escola de Formação de Soldados poderia influenciar na cidade quando a gente fala em segurança pública? Olha, até o fato, né, de você ter um grupo de soldados aqui em São Caetano, você ter as pessoas que vão treinar, isso vai ter uma conversa com o PM, que a gente estava falando sobre a antiga escola, que foi extinta na gestão passada, né, que eles tinham incomodado de 20 anos pelo prefeito Tortorella e foi tirada na gestão passada. E a gestão Auríquio. Gestão Auríquio, exato. E nesse diálogo, quando comentei com ele falou, olha, Lúcia, isso é ideal voltar para São Caetano. Até pela questão da sensação de segurança, né? Quando vem os instrutores, ele falou, isso circula muito aqui dentro de São Caetano, outros policiais, né? Eles estão percorrendo as ruas, então você vai ter um grupo maior, né, de PMs aqui em São Caetano. Então isso seria um facilitador. Haveria um amparo aí. Amparo, com certeza, né? Então, e precisa dessa sensação também de segurança, né? Outra proposta do plano de vocês é interromper a construção de galpões no bairro Prosperidade. Isso tem a ver com o quê? A gente fala somente do bem-estar no bairro ou existe algum outro projeto voltado, por exemplo, para desenvolvimento? A gente fala de economia, desenvolvimento econômico, enfim, hoje a gente fala tanto em geração de empregos. A bem da verdade, lá para o bairro da Prosperidade seria revitalizar o bairro. Porque hoje as famílias, né, se você vê, tem muitas pessoas ali mais de idade, as famílias estão saindo de lá. Então só tem a indústria lá, né, os galpões. Como a gente percorre muito, eu venho percorrendo há 4 anos, não é só agora por conta da eleição, né? E o que eu vejo ali, as pessoas saem, abrem o seu portão, pessoas mais idosas, falam, Lúcia, eu me deparo com uma janela aqui, um galpão imenso na minha frente ou na lateral. Quem passa pela Avenida do Estado, o bairro está escondido ali, Está escondido. Então seria realmente trazer ali
Poderia ser até novas moradias, predinhos de 2, 3 andares, para revitalizar aquele bairro, porque aquele bairro está acabando a população dali, né? Então é essa questão também. Então precisa rever a lei de zoneamento, né, para poder fazer essa mudança aí, mas é um compromisso nosso mesmo de inibir, né, a construção. O que já está assinado você não tem como, né, mas não assinar nenhuma nova planta para lá, até porque o André também é morador do bairro, né? É morador do bairro, sofre com isso também. Então a gente tem esse problema muito próximo da gente, né? E como eu disse, eu venho ouvindo a população há muito tempo e é uma demanda grande, né? A queixa é grande lá. E ninguém se compromete a fazer isso, né? Agora, ou só se compromete em época de eleição. Pois é, não, mas não é o nosso caso, não. Ou só, não só lá, mas com relação à fundação também, não é? Bairro Cerâmica também tem bastante, são vários galpões também na Cerâmica. Lúcia e André, fiquem à vontade aí para responder. Na visão de vocês, São Caetano precisa de novas construções? E se sim, quais seriam de fato as obras necessárias? Não. São Caetano, ele precisa pôr para funcionar o que tem, né? Nós temos 70 escolas, é claro, necessitam de reforma, porque não foi feita nenhuma reforma significativa nessa gestão, né? Foram feitos só alguns reparos, questão de acessibilidade, que iniciaram em 2014 e ficaram até agora praticamente sem terminar. Então não foram feitas, não aumentaram salas de aula, nada. Então a questão das escolas precisam, assim, ampliar alguma salas de aula, mas reforma, grandes obras não tem necessidade. Tem que pôr para funcionar tudo que nós temos aqui em São Caetano. E no caso de vagas, muito se fala também em crianças fora da escola, em necessidade de vagas. Isso seria, então, já que não é necessário construir novas escolas, na sua visão, seria necessário o quê? Equalizar horários, turnos para atender essa demanda? Existe essa demanda? Existe a demanda, sim. Por questão até da verticalização também e a crise, né? A verticalização trouxeram novos moradores e a cidade não foi preparada nem para receber os novos moradores, nem nas escolas, em questão de saúde, né? E mobilidade e a infraestrutura de modo geral. Nós temos um relato de aqui no centro, aliás, muito próximos aqui de vocês, que voltou o esgoto no 2º andar de um prédio, de um apartamento, né? Então não foi preparado para isso. E o que precisa ser feito na educação é reformular os módulos. Então, de acordo com o tamanho da sala de aula, ver a necessidade de quantos alunos comporta por metro quadrado ali, a questão também dos professores, dos profissionais. Então, rever esses módulos e remanejar, né? Precisa ampliar algumas escolas, com certeza, porque não adianta construir uma escola ao lado do posto de gasolina, está parada. Uma outra escola que, na minha visão, também é inadequada, ali ao lado do pronto-socorro, que teve a pedra fundamental, né? E também estão fazendo só um andar ali. Então, se fosse construir, já fizesse 2, né? Então, precisa, assim, readaptar esses módulos, né? Até por questão dos funcionários, também dos alunos. Quer complementar, André? Eu acho que o que tem faltado também um pouco é a questão do planejamento estratégico, porque como a cidade cresceu de maneira bastante desordenada, seria necessário olhar os microdados do IBGE para saber onde estão chegando as famílias e os casais jovens que terão filhos, para escolher eventualmente um ou outro ponto para equilibrar melhor, inclusive os deslocamentos dessas famílias para levar as crianças nas escolas. Então, quando a gente fez esse levantamento em 2013 e 2014, não existia uma grande sobrecarga, e hoje a gente já percebe que muitas salas de várias escolas realmente apresentam uma sobrecarga. Então, se for bairros necessário, que pedem escolas de período integral próximas, que não têm. Sim, então isso precisa de um planejamento, precisa ser feito uma preparação e estudos dos dados demográficos da cidade para a gente poder saber qual é o melhor caminho para que o serviço seja de qualidade, né? Lúcia, em algum momento você chegou a pensar em não ser candidata a prefeita, porque já chegou a se falar, né, na cidade, a partir do momento do teu rompimento com o atual prefeito, que você poderia ser candidata a vereadora. Enfim, o que você pesou aí, o que você colocou na balança? Então, a bem da verdade foi assim, como você falou no início, foi minha primeira participação, né? E foi meio frustrante, né? Porque eu vim para trabalhar. Eu não vim para fazer onda, para ficar enrolando em gabinete. Eu queria muito ter trabalhado. Você não queria ser figurativa. Exatamente, e foi uma promessa que nós havíamos feito. Então, o meu rompimento acabou também por esse motivo, que eu estava virando só uma pessoa figurativa ali, e não é o que eu queria, né?
e pensei em não participar mais. Já tinha até desistido de fazer parte da política. Mas esse grupo que está comigo é um grupo também que nós não temos nenhum político. Então é um grupo assim, que nós queremos, acreditamos que as coisas podem ser feitas de maneira correta. Então aquela ilusão que política é só para gente malandra, né? Que gente honesta não pode participar. Então nós tiramos, abortamos isso daí, e a política tem que ser para gente honesta, para gente que queira fazer pro próximo, ali, pro munícipe, né? E não para tirar proveito próprio. Então, a princípio eu disse que não ia mais participar, mas eu voltei atrás. E a questão também de ser vereadora, eu ficaria na mesma situação que eu estou hoje, amarrada. Porque eu tenho certeza que só eu iria fazer oposição, né? Pelo que eu vivi esses 4 anos, dificilmente eu ia ter um grupo forte ao meu lado. Então, eu falei, não, para ser vereadora eu não vou, eu quero ser prefeita, porque eu acredito que a gente possa fazer muito melhor para o município. E aí você encontrou, então, esse espaço no PRTB do Levi Fidelix. Isso, encontrei esse espaço, eu precisei sair do partido, ao qual eu estava há muitos anos, né? Até porque, mediante tudo que veio acontecendo durante o primeiro ano de governo, eu cheguei a conversar com o partido, não tomaram providências, então eu vi que quem não servia para o partido, a minha visão que eu queria, né? Que eu eu falo que eu tenho sangue de educador e não de política nas vezes. Então, para mim não me servia. E o PRTB nos acolheu, não pediu nada em troca, né? Não barganhamos nenhuma secretaria, né? Não temos nada, nenhum compromisso com ninguém. Então foi um partido que nos acolheu e nos deu total liberdade. André, e como você chegou ao PRTB? Também foi um caminho. Eu conheci a Lúcia em 2012, quando nós escrevemos o plano de educação para o governo atual. Encontrei nela uma pessoa que sempre apresentou retidão nas suas ações. Havia uma convergência, assim, me convenceu de que, por não estar nunca envolvida com crimes, com corrupção, com problemas ligados a escândalos e etc., era uma pessoa com bastante afinidade na minha área, na área de educação. E para participar do processo político é necessário pagar entre aspas, esse pedágio aí de estar filiado a um partido. Mas a nossa proposta é muito diferente, assim, nós estamos virando a página em relação à velha política, porque não serve mais. A gente percebe que a população está bem cansada, assim, praticamente exausta de estar sofrendo sempre os mesmos problemas daquela classe antiga de políticos já ultrapassados, né? E resolvi disputar porque eu acredito na educação, acredito na Lúcia, tenho certeza que a gente pode fazer um governo muito melhor para São Caetano. É uma relação de confiança e de bastante amizade que nós temos. E Lúcia, eu acho que vale aqui também, a gente tem pouco mais de 1 minuto aí, você falou da figura que ficaria ali sem função, a figura de vice sem função, uma vice meramente figurativa. Também saiu na imprensa uma história de um rompimento por conta de um cargo ao seu marido. Qual é a sua versão sobre isso? Então, a bem da verdade foi formado um grupo... O seu marido teria, deixa eu explicar, que ele teria sido tirado de um cargo, né, por não ter diploma universitário. Mas isso é uma falsa informação, tá? O Marco, ele fazia parte de um grupo que queria uma mudança em São Caetano. E o prefeito nem fazia parte, Paulo Pinheiro nem fazia parte desse grupo, nada. Então, quando nós ganhamos a eleição, foi dado esse cargo de ouvidor para o Marco, não por minha causa, né? Foi porque ele fazia parte do grupo que acompanhou a campanha. No primeiro mês, eu não sei te dizer muito certinho, ele pediu o regimento lá da ouvidoria e ele viu que precisava o nível universitário. Então ele foi e conversou com a filha do prefeito, ela chamou a secretária lá do jurídico, e ela falou que não teria nenhum problema, que depois eles iam resolver isso. E foram tocando a ouvidoria, até porque ela mudou de lugar, ouvidoria e tudo mais. Quando eu rompi, o Marco entregou o cargo. Ele não foi tirado do cargo, ele entregou o cargo. E isso é uma mentira. Ok. Acho que ficou claro aí um pouco da versão da Lúcia. Ela vai ter outro tempo aí, talvez consiga responder. Mas a partir de agora... começa o bloco de perguntas dos jornalistas, certo?
Anderson Afonso e Leandro Amaral, apresentadores do programa Café com Fatos, e Marcos Savoy, apresentador do programa Sem Limites. Excepcionalmente, o jornalista Anderson Afonso não pôde estar aqui ao vivo neste horário, mas gravou sua participação. Em 30 segundos, vamos saber se ele vai questionar a candidata a prefeita ou seu vice e qual a pergunta. De olho na tela. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos que nos assistem, aos candidatos. A minha pergunta vai para a Lúcia Dalmas. Considerando as divergências que a senhora teve com o atual prefeito e como vice-prefeita, gostaria de saber qual o encaminhamento será dado ao trabalho do seu companheiro de chapa, André Stabile, se a senhora ganhar a eleição a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem. Qual será o papel do vice no governo de Lúcia Dalmas? Obrigado, Anderson Afonso, que respeitou o tempo aí de 30 segundos. Vamos colocar aqui o cronômetro, 2 minutos agora. Lúcia Dalmas, a sua resposta. Olha, tá bem fácil de responder. Ele vai trabalhar e muito. Falo que meu vice vai ser bem diferente. Lá no quadro, inclusive, né, que tem sempre a foto do prefeito, no caso da prefeita, a fotinha do vice vai estar do lado, porque ele vai ser tão cobrado quanto eu. Então eu quero um vice que trabalhe bastante, que seja muito atuante, né? Eu costumo brincar que o André é muito técnico, gosta muito de papel. Então eu falo que eu vou buscar muitos problemas fora de dentro do gabinete para passar para ele também me ajudar. Então o vice vai trabalhar bastante. Aqui não vai ter nenhuma vaidade por minha parte de que o vice não vai trabalhar. Então eu já está até avisado que pode se preparar, que vai trabalhar muito. Você ainda tem 1 minuto e 17, se quiser aproveitar esse tempo. Então, eu vou até completar o que eu estava dizendo a respeito do Marco, né, que quando ele entregou o cargo, depois de 2 dias saiu na imprensa dizendo que o Paulo Pinheiro, ele declara no jornal Repórter Diário, do dia 1º de abril de 2014, de que se o Marco quisesse voltar para o cargo, não teria nenhum impedimento. Então, alguém está mentindo aí, né? Se ele fala que ele pode voltar, então não quer dizer que ele foi tirado do cargo. Então, isso aí não procede a informação. 40 segundos. Quer utilizar ou acredita que está respondendo? Eu só quero dizer assim, que eu acho que a parceria é fundamental, né? A gente tem uma sincronia muito boa, eu e o André, né? E o nosso grupo também. Então, eu acho que tem que mesmo, como eu disse para você, não tem que ter vaidade, a pessoa é boa, tem que trabalhar. E eu quero mesmo que o André trabalhe bastante, que a gente possa fazer um excelente governo. Se tiver que indicar um sucessor, porque eu não pretendo, não sei como vai ficar a legislação em questão de reeleição, mas se tiver que indicar, a gente indica um sucessor, né? Então, sem vaidades. Aqui tem que trabalhar os 4 anos para o munícipe. Então tá aí, Lúcia Dalmas e sua resposta. O cronômetro já vai zerar, pronto. Nós vamos agora para a pergunta do jornalista Leandro Amaral, que está na cobertura da morte de Sérgio Sombra, ocorrida hoje. Vítima de câncer, o empresário era apontado pela promotoria como mandante do assassinato do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel. Por isso, Leandro esteve aqui em nossos estúdios agora, no finalzinho da tarde, e também gravou sua participação. Vamos ver para quem vai a pergunta. Muito boa noite, Gustavo Baena, amigos da TV SC. Minha pergunta vai para a candidata Lúcia Dalmas, do PRTB. Candidata, boa noite. Muito se fala na cidade sobre o fato da senhora ter rompido com o atual prefeito Paulo Pinheiro ainda no início da gestão, em 2013. Não daria mais credibilidade às suas críticas se, além de ter rompido, a senhora também tivesse renunciado ao cargo, se a senhora tivesse deixado o cargo? A pergunta de Leandro Amaral, agora 2 minutos, para que Lúcia Dalmas responda. Lúcia, com você. Leandro, não, eu não acredito não que daria mais credibilidade. Pelo contrário, acho que seria mais uma decepção para a população. O meu compromisso foi com a população. Eu disse que eu ia trabalhar pela população e não para o prefeito. Claro, gostaria de ter trabalhado junto com o prefeito para melhorar a cidade. Mas pelo que nós temos visto durante esses 3 anos e 10 meses, a cidade só retrocedeu, não foi para frente. Então, o meu compromisso em campanha era ser atuante.
E eu fui. Olha, eu questionei várias vezes a administração em vários setores. Eu atuei muito mais como uma 20ª vereadora do que como uma vice-prefeita. Eu que acabei mostrando as coisas erradas do município, porque tentava a solução. E como eles não traziam a solução, então quem acabou, na verdade, fazendo um papel de 20º vereador fui eu. Então eu acho que se eu tivesse abandonado, renunciado na ocasião, seria mais uma traição para a população. E vou dizer para você, eu tenho escutado muito na rua que isso trouxe até uma credibilidade, porque eu mostrei para a população que eu não queria compactuar com as coisas erradas. Então, para mim, eu estou muito tranquila quanto a isso, eu acho que foi muito bom, só lamento de não ter participado e ter feito mais. Ok, acho que nós tivemos um probleminha no cronômetro, mas eu vi ali, você ainda tinha um tempo. Quer continuar ou acho que... Eu acho que... Então tá ok. Agora nós vamos para a pergunta do jornalista, esse sim está aqui ao vivo, do jornalista Marcos Savoy, apresentador do programa Sem Limites. Boa noite, Savoy. Olá, Baena, boa noite, Lúcia, André, boa noite a todos que nos assistem, parabéns pela condução do programa, Baena, e parabéns à Lúcia e ao André pela participação democrática e por estar aqui prestando contas à população de São Caetano. E para quem vai a sua pergunta? Para o vice André Stabile ou para a candidata a prefeita Lúcia Dalmas? Vou fazer a pergunta ao vice André Stabile. À vontade, agora cronômetro na tela, 30 segundos. É contigo, Savoy. André, como que faz aí com essa crise que o país passa, Petrobras, que é uma das geradoras de renda e de impostos em São Caetano, GM com problemas, onde buscar dinheiro aí para fazer investimentos que são necessários, inclusive na sua área de educação para São Caetano na gestão de vocês? Ok, Marcos Savoy, respeitando o tempo aí de 30 segundos, nós vamos trocar o cronômetro. Agora, por favor, o cronômetro de 2 minutos, tá ok aqui. André Stabile, a sua resposta. Queria agradecer, Savoy, pela pergunta. E no nosso plano de governo, nós temos algumas alternativas, sim, na questão de desenvolvimento econômico, né? Uma das principais propostas, que São Caetano ainda não foi capaz de implementar, é um escritório de projetos, que seria uma equipe especializada para firmar os convênios, tanto com o governo estadual quanto com o governo federal, para a captação de recursos que muitas vezes estão disponíveis nas secretarias estaduais e nos ministérios, e nós aqui de São Caetano não temos utilizado esses recursos para os nossos munícipes. O próximo prefeito, e no caso a próxima prefeita, ela deve ter bastante atenção com a questão do emprego no município, assim, manter um diálogo bastante próximo com as empresas, com as principais empresas, mas também focar em atrair novas empresas. Então, por exemplo, naquela pergunta, quando foi falado sobre o bairro Prosperidade, não apenas galpões e no mesmo modelo de desenvolvimento das indústrias, etc. Eu acho que São Caetano, para o século XXI, precisa pensar, né, em atrair indústrias criativas, né, indústrias de serviços e que oferecem um nível de empregabilidade muito maior. Aproveitar os jovens aqui da cidade no próprio município, e nós também estamos propondo criar um banco de oportunidades, que seria utilizar os departamentos de recursos humanos das empresas e conectar as vagas que eles oferecem aos munícipes que estão no mercado de trabalho. Então, desta forma, a gente conseguiria realmente arrumar esse orçamento, como a Lúcia tem dito, fazer as auditorias de folha de pagamento, fazer a auditoria dos contratos, fazer a auditoria da dívida, e aí sim nós acreditamos que a futura prefeita vai ter os recursos necessários para conseguir implementá-los e conseguir melhorar a qualidade de vida aqui no município. Eu acho que esse é o caminho para São Caetano do futuro. Ok, 4 segundos aí, 3, 2, 1. Essa foi a resposta de André Stabile. André, eu quero agradecer a sua participação aqui na Sabatina São Caetano. Nós é que agradecemos, Gustavo. Queria agradecer também a todas as pessoas que puderam nos acompanhar pela oportunidade dessa conversa, desse diálogo, desse encontro democrático, acreditando que Lúcia Dalmas com certeza é o melhor caminho para o futuro da cidade. Lúcia, e você tem agora 2 minutos para se despedir e, segundo as regras, respondendo a seguinte pergunta, o cronômetro ainda não corre, nós vamos com a pergunta na tela. Por favor, Lúcia, a pergunta é a seguinte: por que a senhora quer ser prefeita de São Caetano do Sul? Agora sim, tempo. Bom, também quero agradecer a oportunidade, né, de poder falar um pouco mais do nosso trabalho.
que nós não tivemos muitos espaços nem nos jornais, nada, então para nós está sendo um momento muito importante, né, André? E eu quero ser prefeita de São Caetano porque eu sou filha dessa cidade, eu nasci aqui, minha história de trabalho aqui, meus filhos nascerão aqui, e porque eu acredito que é possível a gente fazer um governo limpo, um governo com menos corrupção possível, um governo de participação das pessoas. Pelo que eu vi, eu acho que por tudo que nós estamos vivendo em São Caetano, no país, é o nosso momento. Nossa proposta é diferenciada, nós não fizemos conchavos com ninguém, nós não temos nada que possa, assim, amanhã ou depois, ter que pagar esse preço alto. Você pode ver que nossa campanha foi uma campanha singela, uma campanha de sola de sapato e saliva, né? Nós estamos desde as 6 da manhã, hoje, na rua, panfletando. E eu acho que isso faz toda a diferença, porque não é que você é o governo, você tem que ficar fora da população. Eu não fiquei nesses 3 anos e 10 meses, eu participei muito, então eu entendi a população e eu sei a necessidade das pessoas aqui de São Caetano, do que precisa. E eu acredito que a nossa proposta é realmente a melhor. Volto a te dizer, eu não ouvi nenhum candidato dizer que quer fazer auditoria, que quer acabar com essa corrupção em São Caetano. Pelo contrário, eu só vejo assim, uma grande campanha, grandes volumes de gente, grandes partidos, muita ostentação, e isso vai ter um preço muito alto para São Caetano. Então, acho que chega, já cansou esse rouba mais faz, né? Cansou esse marasmo que está aí, também cansou esse faz de conta de uma pessoa que está aí 12 anos aí como vereador, também não participou de nenhuma auditoria, então acho que é o nosso momento. E eu peço o apoio de vocês. Tempo esgotado. Ok, Lúcia, André, nós voltamos daqui a pouco, depois do intervalo. E para este segundo bloco da Sabatina São Caetano, foram sorteados o candidato a prefeito pelo PR, Fábio Palácio, e seu vice Aparecido Viana, do PSC. Um representante dos partidos coligados participou de todas as reuniões promovidas pela TVSC e pela Web TVSC e do sorteio que definiu a ordem de participações, assinando inclusive as regras da entrevista. Os candidatos estavam cientes do compromisso desde o último dia 13. Porém, a assessoria de Palácio alegou agora que o candidato dará prioridade a outro compromisso assumido posteriormente e não participará da sabatina, agradecendo a oportunidade. Seu vice também não participará, pois as regras prevêem a presença de ambos. Curiosamente, o cancelamento se dá na semana decisiva de campanha, em que a imprensa publica denúncias envolvendo o Palácio e ligando seu nome ao do ex-prefeito Auríquio, que ignorou convites para estar aqui. Com isso, você, telespectador, internauta, eleitor de São Caetano do Sul, fica, mais uma vez, sem respostas. Respeitando as regras desta sabatina, dedicaremos em nossa programação os 30 minutos que poderiam ter sido utilizados pelo candidato a prefeito do PR e seu vice do PSC. E nesta quinta, último dia permitido pela legislação para debates e sabatinas no rádio e na TV, estarão com a gente Gilberto Costa, candidato a prefeito pelo PEN, e seu vice, Doutor Hiroshi, e Paulo Pinheiro, candidato a prefeito pelo PMDB, com seu vice, Jorge Salgado, do PTB. Uma boa noite para você. Eleições 2016, São Caetano, decide aqui.